pensa que isso vai no ritmo que está agora, e não está. A gente está indo para um nível de gênio, né? Eu tenho uns dados sobre como a IA está com um avanço de capacidade comparando com PhDs, os problemas mais difíceis. Passou, né? A maioria deles. Passou. Né? E aí, por que isso é interessante? Porque a própria inteligência pode achar soluções para coisas que agora a gente está enxergando como bloqueio. Eu vou dar um exemplo, está todo mundo falando da energia, que é uma questão muito importante, né, do que a gente está vendo aqui agora. Energia, água, consumo de recursos para que você possa gerar inteligência. Aliás, hashtag fica a dica, gente, inteligência humana também consome energia, tá? A gente consome 20% da nossa energia, o cérebro consome, e quando você está no estado de aprendizado, que você está aprendendo coisas, você consome 30%. Então, a IA está consumindo isso. Só que assim, como é que a gente resolveu todos os problemas para evoluir até aqui? Com o avanço da inteligência e avanço da gente ter processos sociais mais complexos que resolvem isso. A IA, se tornando mais inteligente, ela está conseguindo ajudar a gente em pouquíssimo tempo. Em 2 anos, a gente tem a IA ajudando a desenvolver ou a descobrir novas proteínas, que é uma coisa que a gente não conseguia fazer. Então, muitas coisas que o cérebro humano não consegue fazer e não tem ainda recurso para isso, e não é da nossa natureza. Eu brinco que a IA, ela tem... Uma vez eu fiz isso para o Gartner, eles me contrataram a fazer um post no LinkedIn, antes da pandemia, comparando, porque antes da pandemia só quem era de tecnologia que falava de IA, né? A gente, depois que agora todo mundo fala. Então, para comparar as forças da IA e as forças do cérebro humano. A IA ela é muito boa em volume, automação e velocidade. O cérebro humano, a gente não é bom para isso, gente. A gente não consegue decorar 50 mil coisas. E ela, por natureza, ela tem tudo registrado ipsis literis, né? Aquilo que está lá registrado. A gente não consegue ter um registro fiel, fidedigno de cada coisa. Então ela é muito boa para isso, volume, automação e velocidade. A gente é bom para autonomia, para você fazer aquilo que você quer fazer, independente se você tem inteligência ou não, né? No input, né? Contexto, quanto melhor o input... Melhor, para os dois casos, acho, para o ser humano e para a IA. Mas a gente é bom em autonomia, deveria ser, em autonomia, em contexto, ambiguidades que a IA não consegue ainda ver, e pensamento crítico. É totalmente complementar, tanto que os empregos que ainda não estão ameaçados são os seniors bem complexos, quem faz orquestração de agente, quem tem que pensar no big picture. Por enquanto, pelo menos, você precisa de humanos nesse processo, né? Então, essa complementariedade, ela aumenta, inclusive, a inteligência híbrida de um lado e de outro, porque qualquer um que usa aí um chat GPT da vida, que virou sinônimo de categoria, né? Qualquer IA generativa, se você souber um mínimo, se você tiver um grau intelectual um pouquinho maior, que você sabe perguntar, articular, entender o que está ali, avançar em níveis de projeto, pelo amor de Deus, viajar. As minhas viagens estão ficando algo... Eu adoro viajar, eu viajo para lugar difícil, eu que tenho que fazer os roteiros, porque os lugares fáceis já fui todos, né? Então, eu tenho que articular, ver, ter informação. Aí você não tem informação, porque não tem... Tem vários países que eu já fui que não tem agências turísticas porque não vai turista. Então, você tem que se virar ali. A última viagem que eu fiz, agora em março, com a experiência da IA na minha mão, eu tive a melhor viagem da minha vida. E, assim, em países que você não tem muita estrutura, mas você consegue tudo o que você precisa, sem contar, eu sou CDF do caramba, né? Então, eu quero saber tudo, eu quero saber... E guia tem limites, porque a pessoa sabe lá aquilo... E dificilmente você pega um guia, uma vez só que eu peguei... 2 vezes eu peguei guia PhD, né? Às vezes é assim, encontrar isso na Europa, com a pessoa que sabe tudo. Mas, normalmente, ele tem lá o conhecimento limitado para aquele pedaço. Nessa última, que eu fui para Chipre... Meu Deus do céu, assim, tem 1 milhão de sítios arqueológicos e eu falava com as minhas características, onde eu estava, aluguei um carro, o que eu posso fazer dentro dessas características, não gosto de lugar que tem muito turista, o que é mais inusitado. E quando eu chegava nos sítios arqueológicos, não precisa ter guia, porque eu tiro foto e ele me explica o que aquela foto é. Eu tiro foto de um mosaico com um determinado tipo de coisa escrita em grego, ele me explica se aquilo é uma tumba, se aquilo é não sei o quê, se é do rei tal, qual a idade daquilo, qual a história daquele lugar, comparando com o restante. Você foi com o Ray-Ban Meta, não? Não, eu fui só com... porque você integra. Você fala com ele, né? Já é um tipo de device já, né? Porque aí você não precisa ficar acionando. Você está vendo uma pedra do século XV, E você consegue fazer... É a mesma coisa, só que com uma interface na mão, né? Para você ter ideia, na volta dessa viagem, eu passei por Roma, que a gente fez por Roma de propósito, né? Eu tenho um irmão que mora lá.
E esse ano é o ano do jubileu, né? E o ano do jubileu, Roma é o epicentro do jubileu cristão católico. E tem alguns lugares, tem 5 catedrais principais em Roma. Aí, assim, gente, para eu procurar isso em termos de busca, quais são os lugares, é o epicentro por quê, qual é o ano. E assim, batendo papo com a IA, eu descobri quais são os 5 portas santas das catedrais mais importantes. Ainda peguei. Eu já fui nas. Qual que eu não fui ainda, que eu quero ir? Aí chegou lá, nem parecia a igreja, que é a de São João do Latrão. E aí, na entrada, parece mais um panteão na entrada, tem um monte de estátuas. Fotografei na entrada, falei, o que essas estátuas? Explicou cada uma delas, por que chama isso? Cara, então a riqueza, sem contar que agora, antes era assim, como eu sou heavy user desde ever, né? Eu vejo a evolução muito rapidamente. Então, se você pegar 2 anos atrás, você perguntava coisas, e as coisas eram respondidas e acabou ali. Se você não perguntar melhor depois, você vai ficar com aquela coisa limitada. Agora, eu acabei de perguntar, cheguei no roteiro que eu gostei, tem 3 sugestões sempre no final. Você quer o link do Google Maps, com os pontos de parada? Você gostaria que eu fizesse um roteiro visual de não sei o que, não sei o que lá? Você quer saber mais um pouco de não sei o que, papapá? Isso ainda é o básico, né? Isso. Você quer que eu faça um aplicativo para controlar sua viagem? Daqui a pouco Exato. você tem um app da viagem. Exato. Você pode ter, assim, mapa mental de quase tudo. Gente, muitas das coisas que a gente não fazia... Por exemplo, eu faço palestras, né? E cada cliente tem suas especificidades. E eu personalizo as palestras, óbvio, né? Porque eu estou falando com públicos diferentes. Antes, eu personalizava até um grau, porque a pesquisa que você tem que fazer para você conseguir personalizar de acordo com cada cliente era gigante. Você teria que, vai lá, busca na internet, vê a especificidade de público. Mesmo 2 empresas de agro são diferentes. Elas estão em estados diferentes, elas têm produtos diferentes que elas atuam, cooperativas são diferentes. Agora, está num grau, e é tão assim, se você souber perguntar, entender da área e for... Eu estou fazendo mapas mentais, diagramas para eu colocar na apresentação com o resumo daquilo que eu peguei sobre aquele assunto, né? Então, assim, em 2 horas, 3 horas, eu estou tendo um aprofundamento para apresentar para o cliente que antes eu precisaria de 1 mês, ou seja, impossível, né? Ou seja, era algo que não dava para fazer. E mais que isso, só um ponto que eu acho que eu senti isso uma vez que eu fiz um bom preparo. Eu fiz um bom preparo para uma palestra feliz, e tal. né? E eu senti, quando eu cheguei lá, que parecia que eu era um grande gênio, né? Porque as pessoas, os líderes, os seniors, falavam, como você sabe disso? E a IA, que eu tinha colocado para fazer algumas leituras, por exemplo, tinha visto posts de despedida do LinkedIn dessa empresa. Então... E aí eu sabia por que as pessoas estavam saindo. Então... E aí quando eu conversei com o RH, ela falou assim, pô, que triste que as pessoas não enxerguem tal coisa. Ela, o quê? Como Não, você viu isso? Disso, Eu falei, então? não sabia, fui ver. Não é básico? É isso mesmo. É louco, né? Desculpa, Thay. Não, eu queria ainda aproveitar essa questão do tempo, assim. Você falou nos últimos 2 anos, evoluiu muito, né? Muito. Eu vou voltar para 10 anos atrás, na época do marketing. Por que a adoção da era digital do marketing não foi tão acelerada quanto a adoção da IA? Óbvio, a entrega é outra, né? A gente tem a resposta é outra, mas a necessidade de digitalização, ela é tão importante quanto. Por que a gente demorou tanto, sabe? 10 anos e a gente ainda tem coisa que eu vejo no meu livro, no teu livro, que hoje ainda é válida, as pessoas... serve para hoje ainda, sabe? Continua, conceito. Como que o mercado de comunicação pode se apropriar disso para trazer uma experiência mais saudável? E daí eu tô puxando sardinha pro meu lado, porque eu tô falando de uma experiência mais saudável, mais inteligente, sabe? Ótimo. Por que tá mais rápido agora? Especialmente a IA, ela tem 70 anos, né? Então ela estava aí antes da gente falar de marketing, aliás, marketing de maneira geral, a gente quase não falava, era anos 60, por causa da interface chat. Quando você coloca uma interface que as pessoas consigam usar, quando que uma tecnologia realmente transforma uma sociedade? Quando ela passa para a sociedade. Enquanto ela está no nível nichado, e eu sei porque eu sempre estive no nichado antes eu mexo com tecnologia, né? Pra você ter ideia, a minha família, meu pai,
e minha mãe tinha uma empresa de automação comercial nos anos 60. Então, Nossa. ou seja, minha família, o pessoal já era, né, de olhar para frente. Então, já vendiam produtos para automação de empresas, compravam e vendiam, né, de mercado de tecnologia para empresas de produção, como na época era GC, nem era Unilever, né, agora virou Unilever. Então, você está antes. A hora que você acha um jeito daquilo ser utilizado por todos é quando aquilo escala. Então, marketing digital nunca vai ser utilizado por todos. Primeiro, porque ele não é uma habilidade que todo mundo precisa. Assim, quem tem empresa, quem está no meio profissional, mas nem todo profissional precisa saber num grau complexo, que é o que está no meu livro, que eventualmente está no seu. Agora, quando você pega tecnologias que elas são de propósito geral, para a solução de tudo quanto é coisa, e elas passam por uma interface fácil, você tem a revolução. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? A calculadora. A gente tinha regra de cálculo. Você pega a calculadora, que é você apertar botãozinho, muito mais gente começa a usar. Aí você pega máquina de escrever, né? Ela começa a ser mais fácil de usar. Agora, vamos para a área de computação. Eu sou da época que para você usar o computador em qualquer grau, quando eu me formei, você tinha que usar o sistema operacional. Eu tinha que fazer comando no DOS, no Linux, tanto que quando o Windows, quem é responsável, da mesma forma que o ChatGPT é responsável pela disseminação da IA, o Windows foi o grande catalisador da disseminação da computação. Por quê? A partir do Windows, qualquer pessoa leiga conseguia usar a interface computacional. E a gente teve explosão. Se não tivesse isso... Tela verde ainda? O inicialzão, exatamente. Porque o tela verde, a gente ainda tinha muito comando, né? Era o MS-DOS. A partir da próxima, quando ele começa a ter mais definição de tela, que ele vira gráfico, aí você começa a ter o sistema operacional de clicar, não mais de teclar. Ele começa a virar app, né? Que depois ainda era um computador fixo, depois ele avançou para ser igualzinho isso, só que na sua mão. Isso. Né? Essa é a revolução. Mas evoluiu em cima da base, né? Mas você veja que interessante. O telefone... Ele foi durante 100 anos uma inovação incremental na forma de você se comunicar à distância, basicamente isso. Ele vai mudando pouquinha coisa, né? Ele muda de plug para disco, para tecla, para fio longo, sem fio, mas até os anos 2000, telefone era telefone, gente. Ele fazia isso. A partir do smartphone, ele vira o quê? Um computador na palma da mão. Então, você tem um cross de funcionalidades que eleva isso para um nível que transforma a sociedade. E transformou. E ficou fácil de você ter... Porque, gente, eu falo porque eu sou desde a época do cartão perfurado. Eu lembro quando começaram os e-mails, eu tinha que ler numa máquina e tinha que ser naquela máquina, porque os e-mails baixavam ali, não tinha cloud. Então, acabou, baixou ali. Quando a cloud, as pessoas não têm noção do que é você ter cloud. Por que você lê seu e-mail no celular, no outro celular, quando você troca? A gente tinha que fazer tudo isso na unha, um lugar só, ficava centrado aí. Então, essa evolução de você ir para a palma da mão e levar tudo com você, eu até brinco que o ser humano, a gente tem uma configuração de nômade. A gente nasceu nômade, né? A gente nasceu no meio do mato, fazendo caça e coleta, a gente tem essa alma nômade. A gente acabou ficando fixo por causa de necessidade produtiva da agricultura. E isso coloca a gente fixo. Mas tudo que liberar a gente para a gente conseguir fazer as coisas on the go e incorporar no nosso corpo, a gente vai querer, porque você aumenta o seu poder. Então, o celular trouxe isso. Agora, o que a gente está falando? O celular, ele está catalisando, inclusive agora, a inteligência artificial na palma da sua mão. Ele te dá informação na palma da mão, ele te dá entretenimento na palma da mão. E é tão louco o que está acontecendo agora, que com as interfaces de IA sendo conversacionais, que é a linguagem mais natural, a gente começa com gestual e conversacional, não é a escrita. O que está acontecendo? As próximas interfaces tendem a ser menos visuais. A gente vai continuar. Eu não acredito que a interface visual vai embora, porque 83% da nossa percepção é visual. A gente adora visual. Por isso que outdoor vai continuar. É digital, mas continua existindo os outdoors, né? E continua existindo toda a parte visual.